Boas escolhas a todos nessa incrível quarta-feira. Pessoal já chegando aí. Tchelo na live com a gente hoje. Marcelo Gon. Só aguardando o pessoal chegar aí. Instagram avisando todo mundo que a live tá live. Bom dia, tchau. Só aguardando mais um minutinho para todo mundo começar a se mexer aí, participar. Grande Massaranduba. Então vamos lá. Como eu falei para vocês ontem, anunciei o tema. Hoje é deixar de ganhar a vitória. E já começando pelo tema, pelo que eu escolhi, o que é deixar de ganhar, né? Vamos primeiro de tudo procurar uma definição apropriada para isso. Muitas das vezes durante a nossa vida, no nosso crescimento, né, a gente escuta muito, você precisa saber perder, você é um perdedor que não sabe perder, perder faz parte da vida, e essas coisas todas que a gente escuta, que muitas das vezes parece que não é nada demais. Mas eu já quero começar com uma pergunta para vocês. Aonde existe, né, eu já disse isso inúmeras vezes, aonde existe e aonde está o ensino, a fórmula, o livro de te ensinar a perder? Aonde é que está? Aonde é que está me diz aonde você já leu alguma coisa e fala, olha só, definição de perder, de saber perder. Seja um bom perdedor, saiba perder, se acostume a perder e assim vai. Logicamente que não são todas as vezes que a gente vai ganhar, né? Isso aí é uma outra questão, mas da maneira que você tem essa definição para você. Eu acredito que quando não se ganha, se deixa de ganhar, assim mesmo se ganha. Por quê? Porque existe o aprendizado, existem essas coisas que a gente cansa de escutar, né? Isso é uma lição, e é na verdade uma lição. Júlia, isso na verdade é uma lição.
Nós não somos derrotados, nós não somos fracassados. Não, na verdade, o que acontece, muitas vezes a gente não ganha na hora que a gente gostaria de ganhar. Aí vem a questão, tá, eu estou preparado para isso? Muitas vezes a sua vontade não corresponde ao seu amadurecimento. Né? E a sua pergunta é, mas como assim? Nossa, eu queria tanto. Muitas das vezes na vida a gente quer muito alguma coisa, mas você já parou para se perguntar se você está preparado para essa coisa? Se esse passo é, na verdade, o que a sua perna pode dar? Não dizendo, isso não é questão de justiça, não é questão de Deus gostar mais ou menos, nada disso. Né? Eu estou indo direto ao ponto, numa maneira bem clara e seca. Não somos perdedores, fracassados, não, de forma alguma. Em todas as vezes que você deixou de ganhar, o olhar que você dá para esse momento, para essa circunstância, para essa situação, teria que ser, por quê? Eu preciso aprender mais o quê? Eu preciso amadurecer mais o quê? Eu preciso entender mais o quê? E juntando com isso, olha só que não é engraçado não, mas é muito interessante. Você já teve alguma vez na sua vida aquela ansiedade de alguma coisa que você queira muito que isso acontecesse? Né? E isso traz uma ansiedade, logicamente que traz uma expectativa. E essa coisa não aconteceu. Né? Na verdade, a nossa primeira reação é: nossa, Deus não gosta de mim, eu sou um azarado, blá 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 blá. E vamos dar um número, vamos dar uma equivalência para esse momento que você tanto esperava. Ele é 10. Momento 10. O momento 10 nunca acontece, não aconteceu. Acabou. Passaram-se 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Uma situação que pode ser similar, semelhante, pode até ser, mais equivalente a 100. E acontece. Ela acontece. Você em nenhum momento, olhou para trás e fez aquele olhar de comparação. Nossa, eu deixei de ganhar 10, 8 meses atrás, mas estou ganhando 100 agora. Por quê? Talvez nesses 10 meses você aprendeu aquilo que você não sabia. Você se preparou de uma maneira que você não estava preparado antes. E muitas das vezes a gente não presta atenção. A gente não presta atenção. Deixa eu ver o que a Júlia falou aqui. Mestre, quando o senhor diz deixa de ganhar a vitória, entenda que o processo já é vitória. Logicamente, cada passo com verdade, mesmo sem troféu, já é conquista. Quem caminha com coragem já venceu. É exatamente isso. Porque se você perguntar para mim, o que vai ter no final desse processo? O que vai estar te esperando? Ou então mesmo, como eu já disse trilhões de vezes, como vai ser esse processo? A gente não sabe. A gente não tem a mínima ideia. Mas o que te motiva, o que te move é justamente essa obsessão nessa meta. Que é justamente às vezes você vai deixar de ganhar. Você não vai ganhar. Você vai deixar de ganhar. Mas na medida da sua obsessão, da sua vontade, do seu desejo, você vai chegar lá. Provavelmente você vai chegar lá. E eu digo provavelmente porque é provavelmente. Talvez você tenha que dar um pouquinho mais, estender mais, correr mais, se esforçar mais, aprender mais, amadurecer mais, mas vai. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o fracassado, o perdedor, é você que se intitula lá. Como assim? É você que põe o título em você.
Porque no final das contas, no final do dia, no funcionamento da vida, não temos como ser perdedores. Só o momento de estar aqui agora, nesse segundo, já é uma vitória. Você já vem vitorioso. Olha a historinha do Vi, né? O Vi é aquele que, no seu primeiro momento de existência, a sua primeira prova, a sua primeira competição, ele compete com 300 milhões. Imagina o que isso não causaria, qual o efeito de você pensar nisso todos os dias quando você acorda, e que você lembre que você é vitorioso, que você já nasceu, que você já chegou, independente de onde você acredita que você veio, para esse momento aqui agora, com a medalha de ouro, no pódio, no primeiro lugar. Imagina que muitas das vezes durante a nossa jornada, a nossa vida, a gente não para pensar isso. A gente não tem a mínima, não se permite pensar nisso. Já chegamos já de medalha de ouro, de pódio número 1. Não tem número 2, 3, 4, não. 1. Como é que você ousa se olhar como um perdedor? Como uma pessoa que tudo para você é difícil? Sim, para você e para todo mundo. A vida é baseada, feita, construída em dificuldade. Não tem moleza. Quem tem moleza não aprende, quem tem moleza não se esforça, quem tem moleza não progride. O processo é para sacudir, o processo é de turbulência, alguma coisa nesse sentido. Não sei se falei certo, mas o processo é para te sacudir. É dessa maneira que funciona. É justamente para te movimentar. Imagina como eu sempre levo isso até para um lado irônico, né? Porém muito sério. Imagina você, se você chegasse a esse mundo, né? Acredito que exista, né, na evolução do Criador, mundos assim, até porque também acredito que não somos o único planeta, né, numa quantidade de galáxias e planetas e estrelas e lugares. É muito mais do que a gente imagina, que a gente possa ter consciência, inteligência para entender. Então, imagina se você chegasse aqui e todo mundo tivesse vestido literalmente da mesma maneira, com asinhas nas costas, como um anjinho tocando harpa, né? Aquela harmonia. Não que eu seja contra, mas eu acredito que para o nosso momento de evolução, para esse processo, para esse tempo de agora, ia ser um saco, né? A diferença, a diversidade, né? Não tem outra palavra, a diferença entre a gente é um ponto crucial para se evoluir. Tanto, eu digo isso, não é na comparação aonde a gente leva o nosso pensamento de que o outro é mais sortudo, né? O outro é melhor, o outro é pior. Não, cada um no seu trajeto, cada um na sua jornada, cada um no seu caminho, cada um andando na sua avenida. E essa diferença é o que justamente faz com que a gente se mova, que a gente se movimente, que a gente procure cada vez mais
progredir, melhorar, entender, compreender. Então, fica para vocês essa reflexão. Não existe perdedor. Você se faz, você assume esse título. Ninguém te vê assim, você não é assim. O teu DNA, independente da sua raça, da onde você vive, qual é a língua que você fala, ele já chegou com carimbo de campeão. Você é um campeão nato, porque na sua primeira, não na segunda, na primeira, né? Quando eu digo primeira, é o número 0 que vem antes do 1. No seu número 0 competição, você já chegou apertado. Você já chegou correndo, voando, nadando contra 300 milhões, competindo com 300 milhões, no mínimo. Cada um no seu tempo. Sim, exatamente, cada um no seu tempo, mas não esqueçam que cada um no seu tempo significa, na sua velocidade, mas com um entendimento e uma consciência muito clara que só existe uma direção. Aqui não existe regresso. Não tem isso, não tem como você voltar atrás. Por mais que as situações sejam semelhantes, muito parecidas, quase que iguais, mas não tem um passo para trás. Você pode escolher como você avança. Tem gente que engatinha, tem gente que anda, tem gente que corre, tem gente que para. Mas voltar não tem como. Júlio, bom te ver aqui, boas escolhas. Para você também, Paulo. Grande professor, mestre Peixotinho aqui com a gente. Falaremos sobre a transição de atleta para técnico. Sim, me perdoa porque eu completamente, nessa semana passada, estava em Orlando com a luta do Josh, do PFL, então eu não trouxe isso como tema. A gente pode também fazer, nessa próxima quarta-feira, voltar, recuar nem para tomar impulso, exatamente. O que acontece nessa transição, né? Eu acredito que seria melhor, vamos fazer isso. Vamos fazer, para você também, professor. Vamos fazer isso. Eu vou fazer uma anotação, quarta-feira que vem, nós vamos fazer essa live somente falando sobre atleta para técnico. Porque eu não quero começar, me desculpe, Paulo, eu não quero começar e fazer em pedacinho. Eu quero usar esse tempo que a gente tem da live, que é começando 8h45, pode ser o quanto vocês quiserem, e justamente falar profundamente sobre essa transição, porque é importante, né? Tem muita gente que tem esse interesse de continuar nessa continuação de atleta para técnico, e como eu tenho essa experiência, na verdade, aconteceu comigo, né? Por uma escolha minha e também por ser escolhido pela luta, eu gostaria de trazer isso com mais detalhes para vocês. Tá bom? Me desculpem mais uma vez, para você principalmente, Paulo Maurício, de passar para quarta-feira que vem. Mas eu quero que você tenha um bom entendimento. E aí, gente, vamos bater uma boca aí, vamos discutir, vamos dar um exemplo, uma opinião. O que é mais importante? A coragem ou a vontade? A coragem ou o desejo? O que é mais importante para vocês?
Para quem não conhece, rapidinho, Peixoto Otávio, que está aqui com a gente, é mestre, uma geração antes da minha, ou 2 gerações antes da minha, Carson Grace. É como a gente diz lá, fera braba mesmo. Ele é mestre. Quando se é criança, entender que o processo já é uma vitória não é tão fácil, mas é uma boa fase para plantar isso. Como posso ensinar de um jeito que toque sem confundir? Interessantíssimo isso, viu, Júlia? Você sempre traz um ângulo diferente. O que acontece, né? A criança, ela é justamente uma placa virgem, exatamente uma placa de computador virgem. Você é o analista, você é o técnico que vai lançar informação nessa placa, né? E a placa são os filhos, os pais são os analistas, dizendo assim. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque durante o nosso crescimento, a gente escuta muita coisa, e às vezes não é porque os nossos pais são mais inteligentes ou menos inteligentes, até porque tem muito a ver com a criação, né? Conforme a geração é uma criação diferente. Porém, eu acredito muito que os pais tendo interesse em entender melhor, mesmo aquilo que eles não tiveram, para que isso não se repita. E uma coisa que eu faço e sempre fiz com os meus filhos, né, independente se eu tive ou não, foi justamente passar essa ideia firme de que tudo é possível, que você pode fazer aquilo que você deseja, que você que muitas das vezes, sem qualquer pingo de pessimismo, vai ser difícil. Antes de você começar, já vai ser difícil. E a dificuldade vai aumentar mais ainda. O que eu estou dizendo, Júlia, são nas pequenas oportunidades que você, durante um crescimento, você encontra. Quantas vezes você vê um filho esperando um presente, ou então uma situação... Existem 1000 exemplos, que muitas das vezes, né, os pais viram e falam, nossa, você precisa entender que muitas das vezes a gente vai perder. Não, completamente errado. Algumas vezes você vai deixar de ganhar, mas o que você não pode deixar de fazer é de insistir, é de tentar outra vez. É como quando você começa a engatinhar. Olha só que perfeito exemplo é esse. Por que você anda? Porque você insistiu muito na sua vontade de andar. Porque senão você ficava só engatinhando pro resto da sua vida. E qual era o preço que você pagava sem você ter consciência nenhuma para andar? Caía. Até você se equilibrar, até você, na verdade, ter força nas pernas, te custou muito tombo, te custou muita quina de mesa, te custou muito galo na cabeça, te custou muito choro. Porém, mesmo na inconsciência, mas numa vontade enorme, porque, né, todo momento que você podia se levantar segurando alguma coisa, se balançando, até que você adquirisse essa vontade, essa força na perna, de você dar o teu primeiro passo. E é exatamente dessa maneira em relação às outras coisas. Por que você levanta cedo? Por que você dorme menos? Por que você não sai com os amigos? Por que você tem gosto pelo sacrifício? Porque a vontade pelo sonho, pela meta, é muito maior. Não é coragem, é vontade. É muita vontade. E assim vai, do engatear para o andar, do andar para o correr, do correr para entender,
para o crescer independente, sair de casa. O que acontece com muitos na adolescência? Qual é a primeira coisa que eles falam? Nossa, não consigo esperar a hora de eu morar sozinho. Não é o processo normal? O de voar sozinho. Você veja só um outro exemplo muito interessante. Vocês já viram como as aves que voam fazem com os filhotes? Puxa ele para fora do ninho, numa determinada época, numa determinada hora. Não é que ele vai sair voando, ele vai de repente despencar lá de cima, mas vai voltar, mas vai voar. É dessa maneira, é exatamente dessa maneira, é nesse processo. Mas cabe a gente, né, no sentido humanamente dizendo, conscientemente dizendo, que a gente exercite isso não só com os nossos filhos, mas com nós mesmos. When you come to as soon as I can, Josh, as soon as I can, as soon as I have an opportunity, I will go to UK. Believe me, I feel so sorry then everything changed. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado, pessoal, que participou. Paulo, não vou deixar de passar na próxima quarta-feira sobre a transição de atleta para técnico. Está prometido e vai ser cumprido. Professor Peixotinho, um grande abraço. Muito bom ver você aqui. Obrigado pelas perguntas, Júlia, Paulo. Deixa eu só ler isso aqui. Aprendi no exército que a tropa é espelho do comandante. Assim na vida com quem nos instrui, sendo um espelho dos pais. Exatamente. Muito obrigado, Peixotinho. Muito obrigado, professor. É exatamente dessa maneira. Porém, é muito importante que a gente perceba, a gente se perceba. Eu acredito, eu escutei durante muitas vezes, muito tempo, filho de peixe, peixinho é. Sim, mas a partir do momento que eu seleciono o que eu quero dar para o peixinho. Muitas das vezes o peixe não teve aquela experiência muito agradável, né? Às vezes, durante o seu crescimento, adolescência, como você quiser, isso não quer dizer que eu não possa modificar, eu não possa entender melhor aquilo que eu quero dar para os meus filhos. Não necessariamente o que eu passei, eu quero que ele passe, mas eu também não quero que ele deixe de passar por experiências que é necessária, né? É impossível você fazer com quem saia do engatinhar para o andar. Não tem como você fazer isso por eles. É necessário você dar o suporte, é necessário você amparar, dar uma olhada, machucou ou não, exatamente dessa maneira. Sim, mas o processo pertence somente a ele. É isso então, minha gente. Vou ficando por aqui. Maguila, bom você estar aqui. Abraço também, Peixotinho. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Não vou esquecer a transição de atleta para treinador. E é isso. Para vocês, boas escolhas. Quarta-feira que vem a gente está junto. Viajo amanhã para o UFC Kansas City. Jaqueline Amorim lutando contra a Poliana. Façamos um excelente dia de ótimas escolhas, Júlio. Que a gente peça, exercite, procure boas escolhas. Fica aqui um abraço apertado, seguimos em frente, vamos embora. Boas escolhas.